E aí, meu povo, tudo certo, tudo massa? Hoje, segunda-feira, e como já está se tornando cotidiano, segunda-feira é dia de resolução do nosso simulado semanal. Por sinal, já estamos no quinto, beleza? Imagina daqui para o final do ano. Pense numa maratona de simulado que vem por aí. Então, simbora responder? Simbora? Vem com o cara! A primeira questão fala sobre o contato dos irmãos Vilas Boas com as comunidades indígenas do Xingu. E aí a primeira questão diz, pessoal, mais uma vez eu peço que vocês leiam o texto, tá? Beleza? Então a primeira questão diz, na crítica ao filme Xingu, quando a gente lê o texto, a gente percebe que é uma grande crítica que está se fazendo ao filme. Na crítica ao filme Xingu é apontado um dilema quanto aos direitos das populações indígenas. Nesse dilema, são confrontadas as seguintes diretrizes das atuais políticas governamentais. Pessoal, as políticas governamentais, quando se fala de índio, o que é que o governo diz? Que as comunidades indígenas, elas precisam ser protegidas e, ao mesmo tempo, essas comunidades, elas precisam ser integradas à sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela tem que estar aberta para essa integração com os índios. Portanto, resposta letra C de casa. Próxima questão. A segunda questão fala sobre as corridas de toras. Pessoal, corrida de tora, o próprio texto vai dizer isso. É uma corrida cultural, ela tem uma importância cultural para os índios Craó. Então, ao considerar a corrida de toras, é correto afirmar, o próprio texto diz isso, que as corridas de toras, elas representam um ritual. Então, a letra B diz, a corrida de toras é um ritual e interfere diretamente no cotidiano dos Craó, apresentando o significado próprio, assim como um sistema de comunicação simbólica entre os índios, que pode transmitir seus conhecimentos e valores. Perfeito, né, pessoal? A corrida de toras é um símbolo da cultura e dos valores indígenas. Próxima questão. A terceira questão, ela fala sobre a mobilização policial para retirar 50 indígenas ava-guarani, que haviam ocupado o Parque Nacional do Iguaçu. Então, com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar. A despeito de terem um direito legal de habitar o parque, os indígenas o desocuparam pelo fato de os brancos terem profanado seu lugar de culto religioso. Falso, né, pessoal? Na realidade, o Brasil originalmente pertence ao índio. O índio sai da terra porque ele foi expulso pelos brancos, não porque os brancos profanaram o lugar de culto religioso. Letra B. A presença dos povos indígenas é inconciliável com medidas de conservação ambiental. Nada a ver, né, pessoal? Isso destoa totalmente do que o texto diz. Letra C. A retirada dos indígenas marcou o encerramento das atividades de exploração comercial no Parque Nacional do Iguaçu. Ao contrário, né? O Parque Nacional do Iguaçu é uma área de exploração comercial. Isso até hoje. Letra D. A jurisprudência, ou seja, como se interpreta juridicamente pelos órgãos capacitados
como se aplica a lei acerca dessa situação, a jurisprudência acerca da incompatibilidade entre os rituais religiosos dos Ava-Guarani e os preceitos religiosos hegemônicos do Brasil motivou a desocupação do parque. Falso. Não é por conta de conflito de ritual religioso. É porque, segundo o texto, os índios ocuparam a terra pública. Então, se eles ocupam a terra pública, uma terra do Estado, eles precisam ser retirados pela polícia. Então, a jurisprudência, ou seja, a forma de se interpretar a lei, é essa. Quem invade um espaço público precisa ser desalojado daquele espaço. Letra E, apesar de serem os tradicionais ocupantes da região, o Brasil tradicionalmente e originalmente pertence ao índio, né, pessoal? Os indígenas foram retirados do parque por meio do uso de expedientes legais, policiais, né, pessoal? Elaborados pelos e para os interesses dos brancos que usam o Parque Nacional do Iguaçu como centro de exploração comercial. Então, resposta letra E. A quarta questão fala sobre o tratamento dado aos judeus pelo Reino de Portugal. Pessoal, o Reino de Portugal, inclusive vocês podem conferir isso no texto, o Reino de Portugal sendo um reino católico, na Idade Moderna, lembrem, os reis eles eram absolutistas, portanto, toda a sociedade tinha que se converter à religião do rei. Então, se o rei é católico, toda a população do país tem que ser católica. Então, Portugal sempre foi um país católico. Então, com relação aos judeus, os judeus lá em Portugal foram perseguidos, e sendo perseguidos em Portugal, os judeus, eles fugiram. Inclusive, muitos desses judeus fugiram de Portugal para o Brasil. Agora, deixa eu falar para vocês o seguinte. Os judeus, eles fugiram para o Brasil, sendo perseguidos lá em Portugal. Eles fugiram para o Brasil, para ser mais específico, aqui para Pernambuco, quando Pernambuco era governado pelo Nassau. Beleza? Então, resposta letra D. O Brasil tornou-se a possibilidade de refúgio para os judeus portugueses devido à vigilância crescente na metrópole. Ou seja, lá em Portugal, os judeus eles eram perseguidos, então os judeus eles vão fugir para o Brasil, para ser mais específico, para o Brasil holandês, durante o governo do Nassau. Beleza? Quinta questão. Pessoal, a quinta questão fala sobre a Santa Inquisição Espanhola. Mais uma vez eu digo, viu, meu povo? É importante, para quem não teve acesso ao simulado, é importante que você coloque a sua tela na resolução em HD, dê pause no vídeo, leia o texto. Lembrem que questões contextualizadas são aquelas onde a resposta está no texto. E essas questões são tipicamente Enem, ok? Então, o texto diz que Filipe II, o rei da Espanha, usou a Santa Inquisição para perseguir Antônio Pérez. Ou seja, a Santa Inquisição na Espanha sendo utilizada para fins políticos, mesmo tendo uma essência religiosa. Lembrem, a Santa Inquisição foi criada pela Igreja Católica, isso na Idade Média e também na Idade Moderna, para que a Igreja Católica perseguisse os hereges. Ou seja, a essência da Santa Inquisição é religiosa. Mas no texto, a Santa Inquisição, mesmo tendo uma essência religiosa, ela foi utilizada para fins políticos. Portanto, resposta letra E.
apesar de sua fundamentação religiosa, esteve vinculada ao Estado, ou seja, ao governo, ao Filipe II, e serviu aos interesses de grupos ligados ao poder, interesses do próprio rei. Perfeito. Sexta questão. A sexta questão fala sobre o mercantilismo. E, pessoal, lembrem que o mercantilismo foi uma política econômica intervencionista. Ou seja, o rei, na Idade Moderna, vai usar os seus poderes para intervir na economia. E o rei vai intervir na economia para ajudar a burguesia a enriquecer. Então, uma questão tranquila. Resposta letra E. O mercantilismo se utilizava de políticas intervencionistas que visavam regular o funcionamento da economia e obter uma balança comercial favorável. Lembrando, balança comercial favorável é um país exportar mais do que importar. Beleza? Então, resposta letra E. Próxima questão. Uma questão que fala sobre Luís XIV. Pessoal, já disse para vocês, cuidado com esse cara, viu? Luís XIV, dentre os reis absolutistas, é o que mais aparece em provas de vestibular. Essa questão, que por sinal é questão Enem mesmo, essa questão mostra o seguinte: Luís XIV sem roupa, Luís XIV com roupa. Então percebam que essa resposta, a interpretação da imagem, Luís XIV sem roupa, um homem comum, um homem inclusive com uma estética que para alguns é uma estética defeituosa, né, problemática, por mais que eu discorde completamente, né, sou totalmente contra qualquer ditadura estética, mas enfim, vejam que Luís XIV, ele tem uma barriguinha, tem perninhas finas, enfim. A roupa, a indumentária, ela esconde esses possíveis defeitos físicos de Luís XIV. Então, resposta, letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado, ou seja, o corpo político vestido, esconde os defeitos do corpo pessoal. Volto a dizer, defeito para esse mundo que impõe uma ditadura estética. Por sinal, esse é um dos paradigmas que a gente precisa quebrar, mais cedo ou mais tarde. A gente tem que ser feliz da forma que a gente é, da forma que a gente se olha no espelho, tá bom? Mas enfim, resposta letra E. A oitava questão fala sobre Maquiavel. Pessoal, lembrem que Maquiavel, nesse livro O Príncipe, vai dizer que não existe ética na política. E se não existe ética na política, o rei ele pode fazer qualquer coisa, desde que isso, o que o rei esteja fazendo, garanta a governabilidade desse rei. Traduzindo, não importa o que o rei faça, o que importa é que a sociedade obedeça a esse rei. Porque não existe ética. Para o Maquiavel não existe ética na política. O rei ele pode fazer qualquer coisa para fazer com que a sociedade lhe obedeça. Então, segundo o texto, mais uma vez eu peço, leia o texto. Inclusive, questão, veja o Enem. Então, no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, se baseia na conveniência entre o poder tirânico, é um rei absolutista, e a moral do príncipe, ou seja, a moral no sentido de ser obedecido.
O príncipe deve usar o seu poder da forma que ele quiser para fazer impor a sua moral. Beleza? Então, resposta letra Héria Veraldinho. Próxima questão. Uma questão que tem 2 textos, um de Thomas Hobbes, um de Maquiavel. Lembrando que Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem ele é o lobo do próprio homem. O homem é mau por natureza. Já Maquiavel vai dizer que não existe ética na política, portanto, o rei ele pode fazer o que ele quiser para que a sociedade se sinta obrigada a obedecer esse rei. Então, sabendo desses conceitos, vamos embora para a questão, que diz assim: os 2 fragmentos ilustram visões diferentes do Estado moderno. Lembrando que o Estado moderno é o Estado absolutista. É possível afirmar que, a letra A diz, ambos os textos, Thomas Hobbes e Maquiavel, defendem o absolutismo, mas Maquiavel vê o Estado como uma forma de proteger os homens de sua própria periculosidade. Periculosidade, a maldade, tá, pessoal? O ser humano é mau. O ser humano, para o Hobbes, é o lobo dele próprio. Então, Hobbes, ele vê o Estado, o rei, como uma forma de proteger os homens contra eles próprios. O rei protege o homem da própria maldade, periculosidade humana. Já Maquiavel se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar o poder. Perfeito, resposta letra A. 10ª e última questão. Pessoal, um texto que fala sobre a teoria do direito divino dos reis, inclusive vejam a legenda, Jacques Bossuet. Então, com base no texto, assinale a alternativa correta. Resposta direta, né, pessoal? Para Bossuet, o poder real tem legitimidade divina, ou seja, o rei é rei porque foi escolhido por Deus, portanto, não pode existir oposição dos homens. Ninguém pode se colocar contra o rei, porque se colocando contra o rei, se opondo ao rei, você está se opondo ao próprio Deus. Lembrando que isso é o que a gente chama de teoria do direito divino dos reis. E quando a gente fala do direito divino dos reis, lembrem Bossuet e lembrem do Bodin, beleza? Jean Bodin e Jean-Jacques Bossuet, eles defendem a mesma coisa, a teoria do direito divino dos reis. Beleza, meu povo? Então, com isso, a gente se despede de mais uma resolução. Mais uma vez eu digo para vocês, o canal começou como sendo um canal de resolução de simuladinho. Mas eu não desejo que o nosso canal fique restrito a isso. Então, por favor, deem sugestões, digam que vocês estão precisando, porque a gente está aqui para atender. A ideia do canal é ajudar, beleza? Então deixem sugestões, não custa nada. Se tu acha que o canal está sendo válido para você, se tu acha que o canal está te ajudando a relembrar os conteúdos, dá teu like, compartilha com os amigos, faz com que esse canal cresça, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas que vocês permitirem, tá bom? Então um beijo para todo mundo e até a semana que vem, se Deus quiser.